Abra aí, você já abriu, aliás, para aqueles que chegaram agora, talvez, Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra: agora, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Vou ler de novo, desculpa. Agora, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita o versículo 15. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai encontrar uma tradução que diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço a tua mão viva e poderosa sobre os teus filhos. Seja assim, meu Pai, o teu poder estabelecido sobre cada um aqui. No nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, como estamos permanecendo sentados. O texto bíblico declara a fala de Josué. O texto de Josué é o texto que declara quando o povo entrou na terra de Canaã. E eles estavam agora sendo chamados para renovar a aliança com Deus. E essa aliança precisava ser renovada com a representatividade das famílias. As famílias deveriam estar com um propósito. Qual era o propósito? O próprio Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero aqui dar ênfase do nosso objetivo principal dessa palavra, que é dar incentivo para a caminhada que nós começamos de culto doméstico. Como eu disse, irmãos, eu sei plenamente que você entende o que eu estou dizendo, eu acredito que você entende o valor da palavra de Deus, mas é muito importante praticar este valor precioso da palavra. E a visão não deve ser para obedecer de forma individual, mas a sua visão deve permear a sua família. Você, para servir a Deus, deve servir a Deus com a sua família. Pastor, o senhor está falando que eu tenho que obrigar o pessoal lá em casa? Não, meu irmão, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve ter uma conduta que vai conduzir a sua casa a conhecer a Deus. Como que é possível isso? Basta você olhar para a vida de Josué. Entenda, Josué teve uma trajetória extraordinária. Ele primeiro foi servidor de Moisés. No capítulo 1 de Josué, ele ouve a voz de Deus, dizendo a ele que ele deveria se esforçar e ter bom ânimo. E o Senhor começa dizendo para ele: Moisés, o meu servo, é morto. E ele declara sobre Josué que ele deveria se levantar e deveria tomar este povo e fazer o povo tomar posse da terra que foi prometida. E veja que o Senhor promete algo extraordinário para Josué. Ele promete a Josué que ele seria bem sucedido em tudo que faria. Abra aí Josué capítulo 1, por gentileza. Entenda, no texto de Josué,
no capítulo 1, verso 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Algumas traduções está escrito aí, servo de Moisés, não é isso? Servidor de Moisés. Não é assim? Está escrito? Acompanhe. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra do Eteu até o grande mar, para o poente, serão vosso termo. Repita comigo, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então veja bem, Josué, no capítulo 24, ele declarou: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que isso não é uma fala do agora. Esta fala é fruto de uma trajetória. Talvez a sua trajetória vai estar começando hoje. Talvez você que está hoje, começando hoje a nos acompanhar aqui nos cultos, talvez a sua trajetória vai estar começando hoje. Como assim? Josué, ele declarou ali: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha convicção de que dali para frente a casa dele seria sempre fiel, porque ela já era naquele momento uma família compromissada. E talvez você já viu no nosso tempo famílias inteiras que são obedientes ao Senhor. Nós temos aqui na igreja pessoas que toda a família é da igreja, é serva de Deus. E talvez você está nesse momento também vivendo sem a fidelidade por parte de toda a sua família. Você é crente, mas seus filhos não. Você serve a Deus, seus filhos não servem ao Senhor ainda. Então qual é a visão que você precisa implantar em você para que você possa alcançar essa realidade espiritual de Josué? Primeiro, você precisa ter entendimento da visão de Deus. A visão de Deus é que você sirva a Deus, mas que você tenha a visão de trazer as pessoas para obedecer ao Senhor. Onde eu posso encontrar isso? Acabamos de ler. Josué, ao mesmo tempo que era servo de Deus, ele é chamado por Deus para conduzir o povo para conquistar a vontade de Deus, que era a terra de Canaã. Então, qual o grande problema que nós encontramos? Porque pessoas não se tornam rios que geram vida? Por que pessoas diversas não têm a experiência de transbordar em Deus e abençoar pessoas? Por quê? Porque não há a visão de receber da parte de Deus para ministrar sobre as pessoas. Entenda na prática de uma família. Eu, como pai de família, eu tenho que ter a iniciativa de pôr a palavra de Deus na minha casa em evidência. Isso não pode partir da minha esposa. Ela vai apoiar o que eu estou fazendo, ela vai apoiar o trabalho de um pai, de um chefe do lar. Sim, sua esposa serve a Deus. Glória a Deus por isso. Mas a postura de evidenciar a palavra de Deus no centro da sua casa parte do homem. E aqui, meus irmãos, nós queremos bater pesado naquela visão de que essa parte de oração é das mulheres. Normalmente as mulheres são mais dedicadas à oração, porque são também mais sensíveis às coisas do Senhor. Mas isso não significa que o homem deve ficar de braços cruzados. Apenas há um perfil diferente. Os homens têm uma postura diferente, uma postura de governo. As mulheres têm uma capacidade extraordinária para auxiliar e para apoiar este governador. E eu costumo dizer que um governador sem visão trará também tristeza para o coração da esposa, porque é um potencial parado, né? A mulher é um potencial extraordinário,
um poder da parte do pai colocado do lado do homem. Mas se o homem não tem a visão de conduzir o povo para conquistar novos horizontes, essa mulher também terá frustração, porque ela não tem o que apoiar. Aliás, eu já vi o caso de muitas situações onde a mulher é considerada rebelde na casa. Mas normalmente isso acontece quando o homem abandonou o posto de conduzir a sua casa. E então a mulher, com aquela vontade de fazer acontecer, ela termina pondo os pés pelas mãos, mas o propósito dela é abençoar, só não é da forma correta. Quando que isso se encerra? Quando o homem toma as rédeas da sua casa, governando. Quero lembrar que tomar as rédeas não significa mandar, ordenar sobre como um autoritário, mas sim governar. Quem governa dá condições, quem governa supre, quem governa expõe a visão. E expondo a visão, agora nós vamos pôr a mão no arado. Qual é a visão que Deus deu a Josué? Tu farás este povo herdar a terra que eu prometi a Moisés. Eu pergunto a você, homem, você que está conosco nos acompanhando, qual é o seu projeto dado por Deus? Você está ciente do seu papel na família? Você está ciente da relevância de você no governo? Você está ciente que pode estar frustrando o coração da sua esposa se você não está governando a sua casa? Veja bem, meu irmão, quem governa dá condições. Quem governa dá condições de realização. O Senhor Deus, por meio do seu Filho, governa os céus e a terra. Mas Ele deu condições para esse governo. Ele foi o primeiro a se entregar para realizar. Aí fica a palavra para os homens. Meus queridos, você tem que ser o primeiro a ralar na sua casa espiritualmente. Você tem que ser o primeiro a estudar a palavra. Você tem que ser o primeiro a orar. Você tem que ser o primeiro a dar condições. Como que se dá condições? Chamando a presença de Deus sobre a sua casa, clamando ao Pai para que Ele encha o seu lar com o poder dEle. Você tem o governo do seu lar e você deve entregar esse governo nas mãos do Senhor e Ele trará unção sobre a sua vida. Então, para que Josué declarasse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meus irmãos, por trás disso tem uma trajetória. Eu estou dizendo que não é de uma hora para outra que você vai alcançar os seus filhos. Não é de um momento para o outro que você vai estar declarando talvez o que Josué disse. Mas esse tempo tem que começar. E talvez para você esse tempo é hoje. Como que você vai estar se preparando para declarar o que Josué declarou? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro, meu querido, você tem que ser servo de Deus. E sendo servo de Deus, Deus vai te dar uma missão. Para Josué, ele deu levar o povo até o outro lado da terra. E ele disse, o versículo, veja bem, o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Mais à frente, esforça-te, verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás, veja aí, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais lhe daria. Entenda, Deus prometeu dar a terra. Mas quem é que faria com que essa terra viesse para a mão do povo? Quem é, irmão? Josué. Mas quem que abriria as portas? Josué, Deus. Quem poria o pé? Josué. Quem traria o poder de Deus sobre Josué? O próprio Deus. Então,
o que é que falta em muitos lugares? A atitude de partir para obedecer. Porque a atitude de Deus já foi declarada há milhares de anos. A atitude de Deus só está esperando a sua atitude. E olha, meu irmão, em se tratando do lar, é muito forte isso. Quantos homens têm atitude para produzir o pão para casa, para trazer a satisfação financeira para o lar, mas não tem atitude em casa para conversar com os filhos resolvendo problema, não tem atitude em casa para resolver os problemas da esposa em se tratando de um relacionamento apto a trazer um ambiente saudável. Quantos não têm atitude em casa para partir para cima do problema, para resolver o problema? Meus irmãos, quando tem atitude, Deus vem com a atitude dele em seguida. Mas Deus não casou com a sua esposa. Deus não casou, Deus não gerou os filhos. É você que tem que cuidar da sua esposa. É você que tem que auxiliar o seu marido. E Deus vai com você. É você que vai honrar os seus pais. E Deus vai com você. É você que vai pregar o evangelho. E Deus vai com você, fazendo a parte dele. Mas absolutamente, eu preciso ter atitude. Por que é que muitas pessoas não veem as provas, as promessas de Deus, aliás, se cumprirem? Porque elas entendem que é Deus que vai fazer a obra. Já viu aquela pessoa? Ah, irmãos, eu sei que Deus está trabalhando. Por exemplo, na criação dos filhos. Você só pode dizer que Deus está trabalhando para Deus salvar os seus filhos, se você lê a Bíblia com eles, se você ensina a Bíblia na sua casa. Porque o formato que Deus idealizou para salvar os filhos é os pais promulgando as leis de Deus sobre a vida dos filhos. É os pais colocando a palavra de Deus no centro. Veja bem, meu irmão, eu não abro mão disso. Não abro mão, porque eu nem direito tenho de abrir mão disso. Nem tenho esse direito de abrir mão. Do que, pastor? Vou falar agora. Nós estamos dando ênfase que todas as famílias devem se reunir na presença de Deus. Diga amém, eu recebo. Não abro mão disso. Nós todos devemos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, volto a dizer, eu estou sentindo, não é obrigado a colocar a foto não, mas eu sinto a falta de muitos líderes da igreja. Aliás, essa semana eu pretendo conversar com cada um que eu não veja a foto. Por quê? Meu amigo, nós líderes temos que estar na linha de frente. E se alguém não tem como tirar uma foto, que é impossível no nosso tempo alguém não ter como tirar uma foto. Por que é impossível, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo que está arriscado. Se os animais tivessem racionalidade, eles também tinham celular. É ou não é? A pessoa levaria o cachorro lá para tratar com a Mariana. E aí deixaria o celular com o cachorro. Quando acabar o tratamento, você liga para mim. Seria assim ou não seria? Seria, irmão. Pô, pastor, agora o senhor extrapolou. Não, irmão, estou falando sério. Os cachorros têm nome, são da família também. Lá em casa nós temos uma alegria na cachorra. Nós temos uma pitbull. É um doce, é uma maravilha. Né? Semana entrou, irmãos, uma ratazana lá no quintal. Eu ouvi o barulho, eu digo, meu Deus, a cachorra pegou um passarinho. E eu pensava que era um passarinho, mas era uma ratazana, parecia mais uma cutia. Quem aqui conhece a cutia? Irmãos, aquilo não era um rato, não. Aquilo era uma cutia, meu amigo. Meu Deus do céu, rapaz, a cachorra foi em cima. O rato entrou dentro da casa e a cachorra desobedeceu naquela hora, que ela não passa da porta. Mas naquela hora ela desobedeceu e entrou de casa adentro. Meu irmão, foi só uma mordida. Pô! Matou. São 3.000 quilos de força naquela boca. Né? Rapaz, eu fiquei com uma alegria enorme da cachorra. Eu disse até, ela vai ganhar um osso novo. Que eu compro um osso, aquele osso, canela de boi. Desse tamanho a cachorra pega aquilo, parece um pedaço de isopor.
ela consegue quebrar, irmãos, a parte do meio daquele osso, acredita? Ela consegue quebrar aquele osso do meio. Então, fiquei muito feliz. Essa semana a gente vai comprar um osso novo para ela. A cada 2 meses tem que comprar um osso que ela quebra todo. Mas aí depois fiquei pensando, não, vou comprar algum agrado de uma comida legal, aquelas conservas, aqueles negócios que põe na ração. Vamos comprar aquilo para ela, porque eu fiquei muito satisfeito. Por quê? Ela cuidou do território. Meu amigo, chegou ali algum gato, algum cachorro, no portão, ela rosna em cima mesmo, ali o território ali ninguém pisa. Ou seja, a gente cria uma gratidão pelo cão, pelo animal. Não é assim, irmãos? Tudo isso é muito sadio, só não pode se tornar uma pessoa, né? É um animal, a gente tem maior cuidado, maior zelo. Enfim. Ou seja, não tem, voltando para o assunto, todo mundo tem celular. Eu tenho me perguntado, gente, por que é que não reúne a família e tira uma foto? Por que é que não põe no grupo? Pastor, de manhã cedo, ninguém quer tirar foto. Minha irmã, então, faça de conta que a senhora vai vir para o culto. Vá até o banheiro, põe aquela maquiagem, passa o cabelo e tire a foto. Por quê? Eu não abro mão disso. Pastor, eu vou sair da igreja se o senhor continuar pedindo isso. Então, sai então. Quem diz amém aí para isso? Ninguém, né? Ninguém. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha só. O pastor está ensinando a palavra de Deus. E aí eu encerro lendo. Só podia falar isso depois de pregar o que eu já preguei. Que vai que alguém fica dodói, né? Você não, né, meu irmão? Você não vai ficar dodói de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha aqui. Para quem se escandalizou com o que eu disse, olha só aqui. Capítulo 24, verso 14. Vamos ler para encerrar. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. O que é sinceridade, irmãos? Sem cera, sem cobertura, sincero, sem cera, sem capa no rosto, com sinceridade e com verdade. Então, a palavra de Deus é que está dizendo: deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. O que é que eu estou pregando aqui? Eu estou dizendo que nós temos que repetir as palavras de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, eu não gosto de me expor, por isso que eu não coloco a foto. Meu irmão, você não conseguiria ser líder no lugar de Josué, porque Josué se expôs. Quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele tirou uma baita de uma selfie. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como você tira uma selfie da sua família, e você coloca num grupo, você está se expondo. Mas eu quero lembrar que você está expondo que você e a sua casa têm um propósito. Servir ao Senhor. E ele chegou ao povo de Israel e disse, se porém vos parece mal servir ao Senhor, olha só, irmão. Eu tenho uma frase aqui que eu sei que é bem pesada, mas é adequada. Pastor não está chamando você para pecar, não. E se eu, em nome de Jesus, viesse a fazer isso, eu não ia seguir, né, querido? Porque eu aqui repito o que é da parte do Senhor. Se for da minha parte, nada de bom terá, do homem em si, nada de bom terá. Você não veio aqui ouvir a minha palavra, você veio ouvir a palavra de Deus. E é como eu disse, se você aí no seu coração ficou doído, chateadinho, oh meu Deus, pastor, não podia, agora ele se excedeu. Se eu estivesse lá no Acre, eu diria isso, né? Comparado a Josué, eu sou uma moça, meu amigo. Porque Josué que pegou pesado. Mas como eu não estou no Acre, já falei, né? É uma forma legal de falar.
Se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha só, o que Josué está dizendo é, vocês vão escolher ou vão fazer jus ao nome do Senhor que libertou vocês. Quantos foram libertos aí pelo Senhor? Ou vocês vão viver conforme o mundo. Como é que é lá no mundo? Se for constrangedor, eu não faço. Eu quero dizer para você que há momentos na obra de Deus que você vai ser ridicularizado. Que você vai ser tido como um atrasado, como uma pessoa sem sentido. Mas só que Deus, quando olha para você, Ele se alegra. Se você é bem visto lá fora porque você participa das coisas, nós não seremos aceitos pelo mundo, irmãos. O mundo não vai ter amores por nós. Então, se eu estou achando ruim servir ao Senhor, eu preciso analisar se na minha vida não entrou os deuses dos amorreus, em cuja terra eu habito. E aí ele termina. Eu e a minha casa. Eu gosto mais da tradução, não é a que está aqui hoje, eu estou usando a tradução contemporânea. Mas a tradução que eu gosto bastante é quando ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero relembrar o propósito que nós estamos fazendo. Nós estamos ensaiando para termos grupos de comunhão, onde estudaremos a palavra de Deus e vamos convidar os vizinhos. Quando acabar a quarentena, acabar esse período todo de pandemia, de quarentena, nós vamos ter lares que vão disponibilizar o seu espaço para reunir pessoas e estudar a palavra de Deus, 50 minutos de reunião nos lares para convidar pessoas. Qual é a proposta? Primeiro, a minha casa precisa se tornar comum fazer um culto ao Senhor. É comum na minha casa lermos a Bíblia e orarmos. Depois, nós poderemos sair e avançar. Então, se no seu coração você se sentiu pressionado pelo pastor, eu quero lembrar que o pastor está chamando você a apresentar a sua casa para servir ao Senhor. Se você está declarando, se o pastor continuar, né, isso já aconteceu aqui uma vez, eu me lembrei disso agora, ó. Eu disse para um pai de família aqui, um chefe do lar, eu disse, olha, você precisa corrigir a sua casa está caminhando no pecado. Corrija a sua casa, faça, diga lá que a palavra de Deus está no centro e que você tem que ser o que vai conduzir isso. Aí eu conversei, certo momento o cabra olhou para mim, eu disse, pastor, se o senhor continuar requerendo isso de mim, eu vou sair da igreja. Aí pediu para ouvir, né? Foi o que eu disse para ele. Então, sai então, irmão. Você que vai querer sair. Eu estou chamando você para obedecer a Deus. Aliás, irmãos, eu vou dizer para você que Deus nos livre, que deste púlpito nunca saia o contrário do que você está ouvindo hoje. Que aqui neste púlpito você seja sempre chamado para obedecer a Deus, para servir a Deus junto com a sua família. E que nós não sejamos influenciados. E você já conhece o pastor, né? Meu irmão, pode acontecer o que for. Mas fulano de tal, pastor, se ele sair, nós vamos sofrer. Porque era um líder, porque era... Irmãos, todas as pessoas são importantes. Você sabia disso? Todas as pessoas são importantes para Deus e para nós. Mas insubstituível, somente o Senhor, nosso Deus, na pessoa de Jesus, Ele nos mostrou isso claramente. Isso significa que se Deus não me quiser aqui amanhã, Ele vai mandar outro pastor que vai falar o que eu estou falando aqui 20 vezes mais. Se Deus quiser, meu irmão, Ele faz o que Ele bem quiser, porque Ele é Deus, Ele é dono de tudo. Ele faz uma reviravolta em todos os lugares, seja na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida. Mas uma coisa eu digo a você, tudo que Ele fizer será ótimo
para glorificar o nome dele. Então eu chamo você a uma conversão, e eu fiz aqui de propósito, eu fiz para arrepiar mesmo o coração. Você que talvez já está pensando em desligar aí o seu aplicativo, porque não aguenta ouvir essa palavra, meu irmão, você precisa se converter. Você precisa de conversão de alma na sua vida. Os deuses, a influência do pecado já entrou aí e bagunçou a sua vida de tal forma que você não consegue mais perceber que está desviado, afastado de Deus, e você precisa declarar que você quer o Senhor na sua vida, que a sua casa e você servirão ao Senhor. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Vou pedir que você que está em casa também fique de pé no seu lugar, de forma que você possa perceber esse outro momento. Eu vou orar, encerrando o culto, logo após essa oração que vou fazer por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, proclamar, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como igreja declaramos isso, e nós declaramos sobre as famílias dessa igreja a obediência, que cada um, Senhor, permaneça firme na Tua presença, que todos venham lançar fora os deuses, venham lançar fora a desobediência, venham largar, Senhor, toda a mornidão, e venham abraçar a vontade de Deus genuína, e venham servir ao Senhor genuinamente. Eu oro ao Senhor, Pai, pedindo misericórdia sobre todo o coração endurecido, toda pessoa que se posiciona contrária à Tua palavra. Salve essas pessoas, converta essas pessoas, Pai, e se assim, Pai, é do Teu agrado, que seja desta forma, meu Pai. Nós oramos pedindo misericórdia sobre as nossas famílias e sobre todos os governadores que estão aqui e que estão em casa acompanhando essa mensagem. Eu te peço a força do Teu poder, seja agora sobre cada um dos homens, sobre cada um dos governadores do lar. Seja, Pai, a ousadia para agir, meu Deus, e que o Teu poder seja sobre cada um dos Teus filhos, que a Tua graça seja sobre cada um deles, e que agora o Teu poder seja sobre a esposa do Teu servo. Como auxiliadora, ela terá muito que auxiliar, mediante a ampla visão que será estabelecida no lar. Meu Pai, seja agora cada lar transbordando para a glória do nome do Senhor. Seja cada casa abençoada, cada lar abençoado em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, vá na paz do Senhor, o Senhor te abençoe. Vá na bênção, vá no milagre, vá na paz. Eu vou liberar os que já estão aqui, ainda que vamos adorar a Deus com um cântico ainda. Vá na paz, o Senhor te abençoe. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos
ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, Jesus. Consagramos